O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no seu coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos. Como estás vendo, eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muitos alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o terceiro domingo da Páscoa. É dia de alegria para cada um de nós. Vemos na liturgia de hoje, dessa semana, os Atos dos Apóstolos, a manifestação da ressurreição de Cristo. O Cristo que aparece às mulheres, o Cristo que aparece aos apóstolos, o Cristo que aparece aos discípulos de Emaús. Todos nós, de certo, já fomos à praia. Geralmente no verão, temos o hábito de ir à praia. Nos apertamos às vezes com as nossas contas, mas queremos nas férias ir à praia. Talvez diante do mar, que é tão grande, nós por tanto tempo ficar sem ir à praia, queremos chegar na praia e querer entrar no mar correndo, mas não conseguimos avançar correndo dentro do mar.
Talvez quando nós éramos crianças, ou algumas crianças aqui ainda, talvez quando vão à praia tentam pegar a água do mar e tentar abarcar, colocando dentro de uma vasilha, dentro de um recipiente, dentro de uma boia. A criança imagina que consegue colocar a água do mar dentro daquela boia. É possível isso? Não é. Também nós podemos imaginar uma caverna, uma gruta, onde se tem um baú com o tesouro. Nós entramos dentro desta gruta, entramos dentro desta caverna, para pegarmos aqueles tesouros que estão dentro daquele baú. Diante do fato, quando encontramos este baú, os tesouros ali dentro, tentamos até conseguir carregar, mas somos massacrados pelo peso daquelas joias preciosas que estão dentro daquele baú. O que o padre está falando? O padre está falando de uma parábola, mas de um grande mistério, que é o dom da nossa fé. Eis que Jesus se apresenta neste tempo a várias pessoas, às mulheres, aos apóstolos, aos discípulos de Emaús, aqueles homens que eram grandes na sabedoria de entender que o Cristo era o profeta, era aquele que os profetas anunciavam, que Moisés anunciava, que os salmos anunciavam. Eles sabiam de tudo o que iria acontecer, mas diante do fato da cruz, do amor de Cristo, que se dá no Calvário, eles ficam escandalizados. Eles ficam tristes. Como Pedro naquele dia que diz que não negaria o Senhor e tropeça diante do fato da cruz. Os discípulos de Emaús verdadeiramente tropeçam no escândalo da cruz. Queridos, eles conheciam, autentificaram o fato. Jesus começa a caminhar com os discípulos de Emaús. Eles não conseguem perceber que era o Senhor. Quando o Senhor começa a dialogar com eles, até eles sentem aquele calor no coração, estava ardendo os seus corações quando o Senhor falava. Mas o Senhor se apresenta de outra forma. E o Senhor o questiona: o que está acontecendo com vocês? E eles dizem: és um forasteiro? Não conhece o que está acontecendo? Eles estão tristes, cabisbaixos, pelo fato da cruz, pelo fato do Cristo ter se doado por amor a cada um de nós. Eles se esqueceram de tudo aquilo que o Senhor já havia falado. E ao invés de caminhar para Jerusalém, eles dão as costas para Jerusalém e caminham para Emaús. 7 quilômetros longe de Jerusalém. Eles dão as costas para o Senhor. O Senhor que caminhava constantemente, decididamente, para Jerusalém, que era o lugar de cruz, de sofrimento, mas aonde ele iria ressuscitar, eis que os discípulos de Emaús fizeram um caminho contrário. Tendo feito a experiência de tocar no Senhor, de estar com o Senhor, de ver a manifestação do Senhor. O porquê que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós podemos estar dentro da igreja. Um sacerdote, por exemplo, que teria que visitar uma família, naquele dia aconteceu tantas coisas, ele não foi visitar. Aí a família fica aborrecida com o padre, não vai mais na igreja. Você
que tinha que fazer uma visita àquela família porque aconteceu uma situação e não vai. E eles deixam a igreja, deixam a fé. Que fé é essa? É no ser humano? É numa pessoa? Não podemos, porque senão a gente tropeça. Porque o ser humano é falho diante da grandeza de Deus. Aqueles homens ficaram escandalizados com Cristo. Nós não podemos, dentro da igreja, deixar a nossa fé ser abalada por qualquer coisa. Não podemos. Por isso, aqueles homens sendo inteligentes, conhecendo a palavra, eles ficam escandalizados. Aqueles homens que puderam experimentar, ficam escandalizados. Para dizer o que para vocês? A nossa fé, uma fé autêntica, é uma fé que deve ser sobrenatural. Eles conheciam o sobrenatural que era Cristo, mas não tinham uma fé sobrenatural, que está para além do toque, que está para além do ver. Talvez diante do Calvário, sei lá, se nós estivéssemos lá, nós podíamos ver, um animal poderia ver, mas se não tivesse uma fé, um animal não tem fé, mas nós temos fé, se não tiver uma fé sobrenatural, nós não conseguimos entender o mistério. É a nossa corrida ao mar adentro, é a nossa ida na caverna e tentar pegar o tesouro e não conseguir. Isto é fé. Os pelagianos, ou seja, hereges dentro da igreja, tentaram dizer que pela nossa própria vontade, pelos nossos esforços, nós conseguiremos decifrar os mistérios de Deus. Não conseguiremos. Nós vamos dar com a cara na parede, pelas nossas próprias forças. Escutem, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos da graça de Deus. O Concílio de Trento, como também um grande homem, Tomás de Aquino, nos orienta, nos diz que a fé é um dom, é uma graça teologal, é uma graça infusa, que é dada a cada um de nós. No nosso batismo, nós recebemos essa graça que é muito importante. Por isso, a nossa vida tem que ser diferente, tem que ser autêntica. Temos que ter esta fé que está para além da nossa realidade. Uma fé não vacilante. Exemplo. Há dentro da igreja pessoas, por exemplo, que usam uma pulseirinha, uma pimenta, né? Pimentinha, né? Tem pessoas que gostam de pimenta, mas a pimenta tem um significado místico. Místico no sentido de esotérico, no sentido de uma falsa crendice. Outras pessoas usam uma figuinha na pulseira, no cordão. Outras pessoas têm ainda atrás das portas uma ferradura. Se fosse tão bom, o cavalo não andava com ela. Não é verdade? Outras pessoas colocam um copo de água em casa e um olho de boi, ou talvez atrás da orelha um galho de arruda. Mas que fé é essa? Católico é católico, macumbeiro, macumbeiro. Não podemos ficar em cima do muro. 7 vidas, que tal? Muitos de nós sentamos lá às vezes, né? Na poltrona, no sofá da nossa casa, né? Esticamos, às vezes estamos lá vendo 7 vidas, não tem nada demais na novela, não. E a ideologia que está por trás. Queridos, precisamos nós ter uma fé autêntica.
Essa graça hoje que nós somos chamados a observar no Evangelho. O Senhor fala, olha aqui, toca. Olha aqui minha mão, olha os meus pés. Pode tocar. O Senhor que se deixa encontrar, que se revela, bem verbo diz, se revela a nós como amigos. O Senhor se revela a nós como amigo. O véu foi rasgado, a cortina foi tirada, agora nós temos acesso livre à graça de Deus, queridos. Por isso, a nossa vida deve ser um caminhar para Jerusalém, não um caminhar para Emaús. A palavra de Deus diz que no partir do pão, quando o Senhor parte o pão, quando o Senhor come com eles, porque Ele é o ressuscitado que passou pela cruz. Ele está vivo, Ele ressuscitou, e Ele se revela a nós como ressuscitado. E a partir daqueles momentos aonde eles experimentam o amor de Deus que se dá na Eucaristia, que se dá no Calvário, que se dá no alimento, agora eles voltam. Eles caminham novamente para Jerusalém. Para quê? Ser testemunhas de Cristo. É o que nós somos chamados a ser. O Espírito Santo é testemunha de tudo aquilo que aconteceu, de todos os fatos, ações e palavras de Cristo. E nós, experimentando o amor de Deus, porque quando o amor de Deus entra na vida da pessoa, a vida da pessoa muda, se transforma. Então temos que testemunhar. Eles voltaram ainda nas penúmbrias da noite. Antes eles estavam com medo, agora não mais estavam com medo, porque fizeram essa experiência sobrenatural. Nós só seremos capazes de fazermos essa experiência autêntica com Cristo se nós tirarmos o pé desse chão, queridos. O que significa isso? Às vezes, nós estamos como que galinhas. Ficamos ciscando no mesmo lugar. As mesmices, as mesmas coisas, as mesmas picuinhas, às vezes fofoca, os nossos pecadinhos de estimação. Não damos saltos, temos que ser como águias. Precisamos dar voos mais altos. Por isso, temos que olhar para o céu. É preciso estar ligado. Está ligado? Tem que estar ligado. Tem que estar sintonizado neste amor de Deus, para que a nossa vida esteja apontada para o céu. Somos filhos dos céus. E a gente tem que falar mais sobre isso. Nós estamos muito apegados às coisas deste mundo. Este mundo passa. Céus e terras passarão, mas suas palavras não passarão. Aquilo que os profetas, aquilo que os salmistas falaram. Hoje nós somos ouvidores de tudo isso. Por isso hoje, peçamos essa graça, todos nós que estamos aqui ouvindo, que vamos experimentar, todos vós que estão em casa, ouvindo pela internet, hoje também é chamado a dar saltos na fé. Sair dessa imaturidade da nossa fé. Precisamos ser homens e mulheres espirituais. Exemplo, vivemos aí uma grande Semana Santa. Talvez ficamos tocados, maravilhados com tudo aquilo que aconteceu. Melhor Semana Santa. Nossa, para que lindo, né? Sentimos até arrepios, choramos e cantamos o glória, o Sábado Santo, os salmos, a gente levitava. Mas, se a gente não dá um sentido espiritual de cada celebração, o lava-pés,
a doação, se eu não entrei nesse mistério do Cristo servo, e aí? A sexta-feira da paixão à morte, o que eu preciso morrer para ressuscitar com Cristo? O sábado, Santa Liturgia Bela, uma liturgia toda batismal. Será que eu revivi meu batismo, a minha crisma? Isso é entrar na espiritualidade. Nós precisamos ver isso. Todos os grupos pastorais, movimentos, as nossas famílias. Nós precisamos entrar nesse mundo espiritual que nós não conseguimos tocar. Os nossos olhos não conseguem alcançar. Por isso nós temos o dom da fé, que nenhum pecado pode tirar. Por isso, não podemos ser incrédulos. É preciso aumentar a nossa fé hoje. Pensamos nessa graça, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero, Senhor, ser um homem espiritual. Eu quero, Senhor, ser uma mulher espiritual. Eu quero viver sobre a graça. Queridos, podemos ter doutorado, mestrado em teologia, filosofia. Eu posso saber falar grego, hebraico, latim, aramaico. Mas, se eu não tiver essa fé sobrenatural, se eu não conseguir entrar dentro desse mar, que é grande, da nossa fé, não tem sentido. Eu posso ouvir tantas pregações, a canção nova, aquele padre lá de São Paulo, lá, século 21, que é excelente, Padre Eduardo. Eu posso ouvir, estudar teologia, lá no curso de teologia, os alunos de teologia, mas se eu não entrar neste mundo, nessa realidade espiritual, nós ficamos vazios. Nós só sentiremos calorzinho no coração. Só sentiremos arrepio. Não, a igreja não sobrevive disso. É muito bom as coisas belas. É muito bom sentirmos o poder de Deus, mas precisamos, todos nós, ter uma fé mais autêntica. Essa espiritualidade que a igreja clama hoje a vocês, neste dia, a nossa fé, uma fé autêntica. Queridos, o Senhor se deixou encontrar. Hoje, daqui a pouco, agora ouvimos a sua palavra e em breve ele vai se dar a conhecer na Eucaristia. Quando o Padre levantar o corpo e o sangue de Cristo, você diz no silêncio do seu coração: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé inquebrantável, uma fé sobrenatural. Uma fé espiritual, que os meus olhos não vejam, Senhor, mas que eu te contemple. Os discípulos não conseguiram enxergar o Senhor caminhando com eles. Longe de nós, o Senhor está caminhando conosco e nós não enxergarmos. Que hoje possa cair da nossa visão, da nossa vista, todo tipo de escama que tenha atrapalhado nós enxergarmos verdadeiramente o Senhor. Que possa sair da nossa visão todo tipo de cisco, todo tipo de trave, para que possamos enxergar verdadeiramente o Senhor. Pedro fez a sua profissão de fé. Tomé fez a sua profissão de fé. Que nós hoje possamos, na nossa profissão de fé, renovar a nossa vida espiritual. Sejamos, queridos, homens espirituais, mulheres espirituais, para tocarmos no mistério de Deus, que Ele se deixa conhecer, Ele se deixa revelar. Tem um peixinho por aí assado? Tem? Tem pão?
o Senhor toma e come, para mostrar que Ele é o ressuscitado, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.